Declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Convido para ocupar a segunda secretaria, vereador Osmar Ricardo. Cadê? Olha. Eu vou encerrar por falta de número, viu? Eu vou encerrar por falta de número. Olha, chama Gilberto aí, chama. Gilberto. Vereador Gilberto Alves, assumir a secretaria. Segunda secretaria, vereadora Priscila Krause. Vereadora Priscila. Assumir a segunda secretaria. Com a ausência do vereador Priscila Krause, Alexandre Lacerda. Vereador Alexandre Lacerda, proceder à leitura da ata da última reunião. Boa tarde. Ata da 7ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 13 de dezembro de 2010, presidida pelo excelentíssimo senhor vereador Romildo Gomes Filho. 13º dia do mês de dezembro de 2010, às 15h56, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Romildo Gomes Filho. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os senhores vereadores Gilberto Alves e Gilvan Cavalcante, com a presença dos demais vereadores e membros deste poder. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito? Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou que o primeiro secretário procedesse à chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Augusto Carreiras, Daniel Coelho, doutora Vera Lopes, Erivaldo Silva, Stefano Menudo, Francimar Pontes, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Gustavo Negromonte, Inácio Neto, Jadevaldo Lima, Jário Brito, Josenito Sinésio, Joandir Liberal, Luciano Siqueira, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Reis, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Romildo Gomes Filho. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Antônio Luiz Neto, Eduardo Marques, João Arraes, Múcio Magalhães. Havendo um número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Segundo a discussão dos pareceres número 496 e 503 de 2010, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça e de Finanças e Orçamento, optando pela aprovação do projeto de lei número 14 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo,
que cria as efetivas no âmbito da administração direta no município de Recife e altera os dispositivos da lei número 17.108, de 27 de julho de 2005. No horário destinado ao tempo de liderança, o primeiro orador a fazer uso da tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, falou no lançamento do consultório de ruas do governo federal e com a execução da Secretaria de Saúde. A próxima oradora a fazer uso da tribuna, a vereadora Aline Mariano, tratou sobre a questão do mangue. E a Secretaria que trata dessa questão sugeriu a nova audiência. Fez uso da palavra pela ordem o senhor vereador Luiz Eustáquio. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir-se dia 14 de dezembro de 2010, no local de costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem tem de direito. Está em discussão a ata. Votação. Aprovado. Vereador Gilberto Soares, proceder à leitura do expediente. Senhor presidente. Senhor presidente. Aqui, senhor presidente, vereador Osmar Ricardo. Pela ordem, Vossa Excelência. Verificação de coro, senhor presidente. Havendo quórum suficiente, vamos passar a leitura do expediente. Requerimento de número 2260, do vereador Romildo Gomes Filho. Requerimento de 2263, da vereadora Priscila Krause. Está feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, vamos passar ao pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador José Nilton Sinésio. Vereador Maguari. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, público, ocupa a tribuna nesta tarde para relembrar um fato importante no retorno do prefeito João da Costa à nossa cidade. Ele bem entusiasmado, melhor de saúde, graças a Deus. Ele se propôs e falou com muita vitalidade e responsabilidade que, após o retorno dele no mês de janeiro, ele iria dar uma atenção muito grande às pessoas que têm doenças renais na cidade de Recife. Isso é um fato importante porque a gente sabe que as pessoas que fazem hemodiálise, têm problema de doença renal, enfrentam grande sofrimento nesta cidade. E hoje, eu, ouvindo uma emissora aqui da nossa cidade, muito ouvida por todos, a Rádio Jornal, um cidadão fazia um apelo dramático referente
a falta de transporte para que ele fizesse o tratamento no 6º distrito da Prefeitura da cidade do Recife. É que ele alegava que lá tem umas 12 ou 15 combis, mas não tem disponibilidade para levar as pessoas para fazer o tratamento de hemodiálise. E a gente sabe que o prefeito está voltado para esse assunto, até porque ele passou pelos momentos difíceis. Só ele é quem sabe o que ele passou e ainda está aí em recuperação. E eu faço um apelo ao prefeito da cidade do Recife, que tem uma atenção grande e especial por essas pessoas que precisam de se locomoverem, né, para fazer o tratamento de hemodiálise. A falta de transporte no 6º distrito é um dos problemas mais graves que vem ocorrendo no momento. Segundo o paciente, o senhor Valdir, ele alegou que a doutora Daniele, lá do 6º distrito, ela falou que não tem carro suficiente para transportar essas pessoas, mas está fazendo inscrições das pessoas que têm problema de hemodiálise, para que a partir de janeiro eles tenham a condição de fazer o tratamento com mais tranquilidade. E outro problema, senhores vereadores e vereadoras, é que mais de 300 pacientes crônicos recebem fraldas descartáveis para o uso, né, dos seus próprios problemas de saúde. E atualmente ele já vem com 3 meses sem receber por causa de uma licitação. Então a licitação, a doutora Daniela alegou que só vai estar tudo ok no mês de março de 2011. E as pessoas que não têm condições financeiras, ganham salário mínimo, estão em situação muito dramática, porque novembro não receberam, dezembro, janeiro e fevereiro. Serão 4 meses sem receber essas fraldas descartáveis, que são de grande importância para aquelas pessoas que têm a extrema necessidade. E aí a gente faz um apelo também à Secretaria de Saúde, que se posicione, reveja a situação lá do 6º distrito, entre em contato com a doutora Daniele para atender as pessoas que precisam de fraldas descartáveis e locomoção para fazer a hemodiálise. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amaro Maguari. Seguido, vereador Priscila Krause. Vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. Um fato lamentável, absolutamente lamentável, que merece todo o nosso repúdio, me traz a essa tribuna na tarde de hoje. Ontem, os senhores, toda a imprensa, está nos jornais, puderam acompanhar a votação que nós tivemos aqui em relação ao projeto número 14 de 2010 do Poder Executivo, que tratava de criação de postos, tanto para funcionários concursados, como a criação de 33 cargos comissionados. Nós da oposição tivemos uma posição firme, que vem sendo uma posição histórica nessa casa, de votarmos contra a criação de cargos comissionados. Haja vista que nos últimos 6 anos, mais de 3 mil cargos comissionados, ou mais de 4 mil cargos comissionados foram criados. No total, nós achamos, e a vereadora Aline Mariano fez um pedido de informação para nós termos esse número preciso, de que chega perto de 8 mil número de cargos comissionados da Prefeitura. Pois bem, durante toda a discussão, colocamos aqui claramente o nosso posicionamento a favor da criação dos postos de trabalho para os concursados, para que se tornassem efetivos na administração municipal. Nos colocamos, inclusive, a favor da criação de gratificações que são destinadas a funcionários efetivos que exercem cargo de chefia. E todo momento nos colocamos contra a criação de cargos comissionados. Fizemos, inclusive, o apelo para que o projeto de lei fosse desmembrado em 2, para que nós votássemos a favor da criação das mais de 300 vagas para os concursados na área de saúde. Hoje recebemos
através do vereador Daniel Coelho, que virá a esta tribuna para falar e trazer mais detalhes, o telefonema de uma pessoa dizendo que em reunião ontem na prefeitura se fez uma verdadeira lavagem cerebral em algumas pessoas da área, dizendo que nós estávamos da oposição nos colocando contra a contratação desses funcionários, que nós estávamos contra a categoria e que nós estávamos atrapalhando as melhorias que o governo queria trazer. Disseram ainda mais, foram além. Vocês votam no pessoal da oposição e agora, na hora de votar na Câmara para dar apoio a vocês, eles são contra. Eu não quero crer, embora no fundo eu tenha a certeza de que isso é verdade, porque a fonte é segura, mas eu queria muito crer que isso não fosse verdade. Porque isso sendo verdade, trata-se de uma desonestidade moral nunca vista nessa cidade. Nunca se tratou uma oposição, que é uma oposição firme, é uma oposição dura, mas é acima de tudo uma oposição propositiva e cooperativa. Quero ver quem diz o contrário, que essa oposição não coopera, não é com a cidade do Recife não, porque essa está acima de qualquer coisa. É coopera com a gestão, para que se traga melhoria. E se tem uma postura leviana e irresponsável com os vereadores aqui dessa casa que fazem oposição. Oposição séria. É esse o tratamento que se dá, não é apenas a oposição não, é o legislativo municipal. Várias vezes nós já denunciamos aqui o descaso, o desrespeito, o desapreço dessa gestão por este poder. E isso só vem a se confirmar. Isso só vem a se confirmar. Esse repúdio, que é um repúdio da bancada de oposição, por uma atitude, no mínimo, sem vergonha. É uma atitude sem vergonha isso. Eu espero que não seja um repúdio apenas da bancada de oposição, mas de nós termos a solidariedade de todos os vereadores que acompanharam aqui de perto o nosso comportamento durante essa votação e durante todas as votações. O que nós defendemos aqui é que o dinheiro direcionado aos cargos comissionados seja um dinheiro para investimento em infraestrutura, em pessoal, em qualificação, em contratação de mais pessoas concursadas, para que se evite o loteamento político. Porque loteamento político dá nisso no que deu essa reunião. Dá nisso no que deu essa reunião de ontem. O vereador Daniel Coelho vai trazer aqui mais uma informação, que hoje pessoas receberam, candidatos concursados, receberam ligações do Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, falando isso ainda. Isso é, no mínimo, uma falta de vergonha. Porque eu não quero aqui atacar o decoro desta casa, nem faltar com o decoro desta casa. É, no mínimo, uma falta de vergonha. Nós, da oposição, não vamos admitir esse tipo de comportamento. Isso é comportamento de moleque, e eu acredito que a gestão da Prefeitura do Recife não seja composta por moleques. Porque aqui existe uma base de sustentação e ninguém se comporta dessa forma. Ninguém se comporta dessa forma. Não existe um vereador que tenha uma atitude desse tipo, porque a gestão vai ter. Nós não vamos admitir isso e não vamos ficar calados. Podem dizer o que quiserem dizer, podem falar o que quiserem falar. Nós vamos continuar atuando com firmeza e de acordo com a nossa consciência. Obrigado, vereadora Priscila Krause. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jurandir Liberal. Eu sei que o líder do governo vai se pronunciar, o companheiro Josenildo, mas eu queria aqui dar meu testemunho, aqui, viu, Priscila? Priscila, eu quero dar meu testemunho do comportamento da bancada de oposição, realmente sempre foi cooperativo, inclusive no projeto de ontem, a gente até pediu até Romildo que esperasse aqui para dar o quórum, teve todo um esforço. Lógico, vocês tinham posição política que nós respeitamos, mas aqui, ao longo de todo o tempo, teve a colaboração de vocês no sentido para viabilizar seu projeto. Quero dar esse testemunho e dizer, inclusive, que a diretora de Recursos Humanos, ela não estava telefonando, ela estava aqui assistindo, inclusive, e compreendeu também todo esse entendimento. Se foi alguém que fez tomou a atitude errada, fora de tempo, que a gente não recomenda.
E eu quero dar esse testemunho porque eu estou no 3º mandato e nunca vi uma oposição tão cooperativa como essa de vocês aqui. É qualificada, tem intervenção muito boa, mas muito respeitosa e tem colaborado. Quero dar esse testemunho aqui com um colega de vocês que está há 3 anos aqui na casa. Romildo Gomes teve ontem uma atitude aqui de camaradagem, é um companheiro da oposição, mas teve na mesa ali com um comportamento exemplar, que segurou a votação até o último momento. E se não fosse isso, a gente não teria aprovado o projeto. Isso eu compreendo, eu quero dar esse testemunho, mas eu espero que o companheiro Josenildo, como líder da bancada, também se pronuncie. Senhor presidente, pela ordem, eu já tinha dito ao vereador... Pela ordem de Jurandir, e agradeço as palavras que Vossa Excelência dirigiu à oposição da casa. Vereador Josenildo Sinésio, pela ordem. Pela ordem. Eu já tinha, antes do vereador falar, dito a ele que eu vim aqui falar enquanto líder do governo. Em primeiro lugar, eu quero deixar as coisas bastante claras e me solidarizar, se isso foi verdade, com a líder da oposição, a vereadora Priscila Krause. Todo mundo conhece a minha postura de governo nesta casa. Todo mundo conhece a bancada governista nesta casa. Quem tem a obrigação de aprovar os projetos do governo é a bancada governista. Isso tem que ficar bastante claro. Mas nos momentos que nós precisamos da oposição, aliás, quase todos os momentos a gente tem conversado com a oposição, mesmo quando a gente tem a maioria na casa. Mesmo quando no plenário tem a maioria. A gente tem contado com a solidariedade, né, naquilo que é importante, naquilo que, inclusive, neste ano, quero dizer aqui, vereador presidente Romildo Gomes, que nesse ano já teve projeto que foi aprovado nesta casa com o complemento dos votos da oposição. Então eu acho que se houve isso, eu quero crer que não. Mas eu não posso dizer que a vereadora está mentindo. Se ela tem fonte fidedigna, é porque é verdade. Então, eu acredito que o secretário Gustavo Couto, que se encontra viajando, não concorda com esse tipo de expediente, muito menos o prefeito João da Costa, jamais. Quem fez isso da Secretaria de Saúde, eu vou querer saber quem foi que fez, porque eu quero conversar com o secretário, porque quando se tratar da oposição e de governo nesta casa, primeiro fale com a gente, para depois se dizer qualquer outra coisa. Então, era este testemunho que eu quero dar aqui nesta tarde, senhor presidente. Está registrado a parte de Vossa Excelência. Dando sequência ao pequeno expediente. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Na verdade, a gente vem aqui apenas está se repetindo no sentido de saber da forma séria e compromissada que a oposição se porta aqui nessa casa conosco e pelo bem do Recife. Nós entendemos isso e, como disse Josenildo, como líder do governo, a gente como presidente da Comissão de Saúde, que tem um contato muito grande com a secretaria, com o secretário de Saúde, sabe que isso não é postura do secretário. Como a vereadora disse, isso tendo ocorrido, com certeza nós vamos procurar saber o que houve, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Até porque o princípio da oposição aqui, primeiro, foi o princípio da questão que eles sempre questionaram aqui, criação de cargos. Não é os concursados, não é as pessoas. Criação de cargo é um questionamento que a oposição tira, não é de hoje, e tem uma posição correta sobre isso, mas também entende que há momentos que há necessidade da criação desses cargos, mas tem sido uma oposição muito coerente, muito ordeira e muito parceira do Recife. Não é do governo, é do Recife. Tem sido parceira do Recife. E a gente realmente, o que o vereador Jurandir falou, é verdade. Ontem, o presidente, como na votação aqui, a gente sabe que o tempo que o presidente deu de votação foi que possibilitou que nós tivemos vitória nessa questão. E a gente é agradecido por isso e acho que o pessoal do governo que fica falando essas besteiras está muito equivocado. Agradeço, vereador Luiz Eustáquio, Excelência. Dando seguimento ao pequeno expediente, vereador Menudo, vereador Daniel Coelho. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu
gostaria de agradecer. Não é surpresa as colocações aqui do vereador Jurandir Liberal, o vereador Josenildo e o vereador Luiz Eustáquio. Eu tenho certeza que Vossas Excelências, ao longo do tempo, conhecem nosso comportamento, e eu não tenho dúvida que, após o pronunciamento da vereadora Priscila Krause, que nós teríamos o apoio de Vossas Excelências. Eu, desde de manhã, vereador Josenildo, tenho recebido ligações de diversos profissionais da área de saúde do município, alguns que estavam ontem convocados para a reunião no prédio sede da prefeitura, enquanto nós aqui votávamos, exatamente para receber a pressão. E a pressão acontecia em que sentido, vereador Josenildo? Foi dito abertamente a pessoas que fazem parte de sindicatos de defesa de servidor, a servidores municipais e a concursados: cadê os que vocês votaram? Vocês não votaram em Priscila Krause, em Daniel Coelho? Eles estão votando contra o interesse da categoria de contratar novos servidores. E foi importante, vereador Jurandir, colocar que a diretora de Recursos Humanos estava aqui, porque é muito importante, vereador Josenildo, que vá se pedir explicações a ela, porque os argumentos que foram colocados é de que pessoas da gestão estavam aqui na sessão e foram testemunhas de uma oposição que estava atrapalhando a contratação dos concursados. Então, se a diretora estava aqui, se não foi ela que passou essa informação, ela deve saber quem foi. Porque o que nos foi colocado e a denúncia que é feita é de que haviam funcionários da gestão, ocupantes de cargo comissionado, aqui no plenário observando a sessão plenária e dizendo que a oposição estaria contra a contratação desses concursados. Nós temos sim, e aí o vereador Luiz Eustáquio, com muito respeito, colocou do microfone de parte uma posição contrária à criação de cargos comissionados, até para valorizar o servidor. Quando a gente é contra a criação de cargo comissionado é porque a gente quer que se há e se tem dinheiro para contratação do servidor, que isso seja feito com o concursado. Essa é uma posição política nossa. Inclusive, fizemos o apelo e tentamos que os projetos fossem votados em separado. Não havia mais tempo, né, porque a gente perdeu realmente o prazo de emenda, como ficou claro aqui, a posição colocada pelo vereador Carlos Gueiros, mas é lamentável. Inclusive hoje, vereador Josenildo, continuam ligando para concursados e servidores e questionando e colocando os nomes dos vereadores da bancada de oposição como se esses estivessem contrários à contratação daqueles que foram concursados. Os apartes e as declarações de Vossas Excelências que vão estar amanhã aqui registradas no Diário Oficial, na imprensa da casa, com certeza já mostrarão para a gestão de que se eles têm essa impressão de que a oposição é contra esse tipo de coisa, de que isso não existe. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que não é verdade. Porém, eu solicito realmente, vereador Josenildo, que Vossa Excelência faça o que disse agora no microfone. Vá conversar com a diretora de Recursos Humanos, com os membros da Secretaria de Saúde, porque a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Isso termina prejudicando o Recife. Fica difícil para a oposição continuar num processo de colaboração com o governo, a gente continuar votando e aprovando e ajudando. Porque quando a gente ajuda, não ajuda no conceito de ajudar ou o governo ou o João da Costa. A gente vota pensando em ajudar o Recife. Mas esse tipo de conflito é ruim para a cidade. Ele termina dividindo a casa e querendo colocar a gente como se nós aqui fôssemos inimigos, como se tivéssemos em lados opostos, quando na verdade nós estamos do mesmo lado. Estamos do lado do povo, nós estamos do lado da melhoria do serviço da saúde. Esse é o desejo da oposição e é o desejo do governo. As divergências, elas são muito menores do que as convergências. Nós concordamos em 99% dos assuntos aqui debatidos. Em um ou outro divergimos e divergimos sim, porque assim é a democracia. É necessário que haja essa divergência. Mas fica aqui também o nosso repúdio e faço essa afirmação. Fiquei mais preocupado quando o vereador Jurandir Liberal diz que a própria diretora estava aqui presente no plenário. E se aqueles que estão nos ligando dizendo que sofreram esse tipo de ameaça, esse tipo de retaliação, dizem que tem essa informação porque haviam pessoas aqui na sessão presentes e que esses é que afirmam que a oposição contrariou a contratação dos concursados, então é muito importante que essa diretora seja chamada para conversar, para saber se essa informação está partindo dela ou de algum outro subordinado. Obrigado, vereador Daniel Coelho. Em seguida, vereador Vera Lopes. Doutora Vera Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores,
público presente. Como participante da Comissão de Saúde desta casa, hoje eu venho no tema do trânsito. Hoje eu vim falar sobre o trânsito de nossa cidade, que está um verdadeiro caos. Atrapalha também o profissional de saúde no seu deslocamento. E hoje eu tive uma reunião com Dilson Peixoto, lá no grande consórcio Recife, né? Recife. E nós estávamos discutindo um ponto crucial, né? Um nó que tem no trânsito, que é aquele ponto de ônibus que fica em frente ao laçador. Ali, inclusive, ocorrem vários atropelamentos, vários abarroamentos, e está realmente pedido da população, né, das casas que estão ali, o bode, entre amigos o bode, o laçador, né, que pedem para que haja um deslocamento. Naquele ponto de ônibus param 31 linhas, 31 linhas. Piedade em Shopping, Piedade Derby, Aeroporto, Aeroporto Bacurau, Setúbal, Aeroporto Complementar, Tacaruna Derby, Maçangana Boa Vista, PE15 Boa Viagem, Shopping CDU, Piedade, Jardim Piedade, Jardim Bacurau, Conjunto Catamarã, Candeias Joana Bezerra, Candeias Bacurau, Joana Bezerra Boa Viagem, Ibura Boa Viagem, Prazeres Boa Viagem, Ipicep Shopping, Conjunto Marcos Freire Boa Viagem, Jordão Baixo Boa Viagem, Dois Carneiros Boa Viagem, o R11 em Boa Viagem, Recife, Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Totó Boa Viagem, CDU Caxangá Boa Viagem, Piedade Rio Doce. Então, há um estrangulamento do trânsito. Lá na Domingos Ferreira já é caótico lá, se transitar na Domingos Ferreira. E quando chega na altura, né, dessa parada, a parada 15, certo? Onde os ônibus param ali em frente ao laçador, há uma confluência de ônibus, de carros, ainda tem uma entrada à direita, quem vai voltando para Jequitinhonha. Então, vários pedidos foram feitos, né? A Dilson Peixoto, eu já fiz requerimento à CTTU, a CTTU dizia que era com consórcio, e hoje eu consegui marcar com Dilson Peixoto, e ele me pediu, então, que fizesse esse pronunciamento, né? Solicitando, e eu vou solicitar ao prefeito do Recife, que faça a transferência desta parada 15 para o canteiro central da Domingos Ferreira. O canteiro central da Domingos Ferreira. Porque, inclusive, senhor presidente, já tem um projeto do consórcio, né, lá, para ser aprovado pelo prefeito. Então, atendendo a comunidade de Boa Viagem, a comunidade aos redores, todas essas comunidades, que inclusive essa parada fica ali centrada, e aos moradores, aos transeuntes que sofrem para atravessar aquela artéria, e pelos inúmeros abarroamentos de carros que prejudicam a saúde da população, a gente vai solicitar ao senhor prefeito do Recife que retirem aquela parada 15 para o canteiro central da Domingos Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vera Lopes. Vamos passar agora a ver número legal, com a presença de 25 vereadores. Vamos passar a apreciar a ordem do dia. Vereador Gilberto Alves. Ordem do dia. Meu amigo, vem cá. Que é isso aqui? Retificando, segundo a assessoria da mesa, vamos apreciar ao prolongamento do expediente. Do expediente. Discussão única do requerimento 2260, do vereador Romildo Gomes Filho. Em discussão. Se há discussão, votação, aprovado.
Discussão única do requerimento 2263, da vereadora Priscila Krause. Em discussão, votação aprovada. Havendo número legal, compete 25 vereadores para apreciar qualquer matéria. Solicito ao vereador Gilberto Alves a proceder a chamada à ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 2261, do vereador Jairo Brito. Em discussão, votação aprovado. Discussão única dos requerimentos 2262 e 2287, do vereador André Ferreira. Em discussão, votação aprovado. Discussão única dos requerimentos 2264, 2265 e 2266, do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, votação aprovado. Discussão única dos requerimentos 2267, do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação aprovado. Discussão única do requerimento 2268, 69, 2270, 71, 2272, 73, 74, 75, 2276, 77, 78, 2279, 2280, 81, 82, 83, 22, 84, todo do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão e requerimento. Encerrar a discussão, votação. Senhores que aprovam a Constituição, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2285 e 2286, do vereador Gustavo Negro Montes. Em discussão, votação, aprovado. Esta pauta, existe aqui um veto encaminhado pelo chefe do Executivo e vários vereadores, o veto, e há um consenso, eles acataram o que foi definido pelo Executivo. Então vamos votar em bloco, certo? Quem é favorável aos projetos, digam sim. Quem é contra os projetos, digam não. São dois vetos parciais. Primeiro, ao projeto de lei de número 9 de 2010 do vereador Alfredo Santana e ao projeto de lei número 22 de 2010 do vereador Gilberto Alves. E 4 vetos total ao projeto de lei número 30 de 2009 do vereador Daniel Coelho, também do vereador Daniel Coelho, o projeto de lei número 66 de 2008, o projeto de lei do vereador Augusto Carreras, de número 147 de 2007, e o projeto de lei do vereador Jurandir Liberal, de número 140 de 2009, também do vereador Aerto Luna, o projeto de lei número 1 de 2009. Senhor presidente, só um esclarecimento. Eu não tinha conhecimento desses vetos. Como é? Certo, é porque como eles não estavam na pauta, na ordem do dia, então por isso que... Certo, ok. Então... Houve acordo com os vereadores, autores do projeto, concordaram com o veto encaminhado pelo Executivo essa casa. Foram ouvidos todos aqueles que apresentaram o projeto e concordaram com o veto do Poder Executivo. É por isso que foi em bloco apreciado e quem está de acordo com o veto permanece como estão. Aprovado o veto. Passar agora ao grande expediente. Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, tem uma matéria aí com os parecer pronto, que é o projeto que cria a outorga onerosa do ponto de vista da legislação para o setor hoteleiro em vista à Copa do Mundo, que está se aproximando. É um projeto da mais alta relevância. Eu conversei com a líder da oposição, vereadora Priscila Krause, de modo que é um projeto que não tem... maioria absoluta. Terá que ter 19 para aprovar o projeto. Presidente, nós temos quórum. Tem votos, né? Então vamos cometer a apreciação. Se eles que concordam com o projeto, certo, que está em pauta, eu vou mandar o vereador Gilberto Alves ler aqui o parecer, o conteúdo do parecer. Parecer de número 529 de 2010 ao projeto de lei do Executivo de número 23 de 2010.
dispõe sobre parâmetros urbanísticos e normas de uso e ocupação do solo para edificações de uso coletivo que prestam serviço de hospedagem e institui a outorga onerosa nas hipóteses definidas nesta lei, objetivando a ampliação da capacidade de hospedagem na cidade do Recife para o evento da Copa do Mundo de 2014 e da outras providências. Vereadora Priscila, quer encaminhar a votação? Gostaria de encaminhar a votação. Existe um acordo, nós participamos de toda a conversa da elaboração do parecer e eu gostaria de orientar a oposição que vote sim ao projeto. Então está em discussão o projeto. Não há quem queira discutir os pareceres. Submeter, senhores vereadores, pode usar a votação para o painel da casa. Quem é favorável ao projeto, diga sim. Aos pareceres, diga sim. Caso contrário, não. Eu ia ter abstinência, vê? Aqui tem 20 aqui. Verinha Daniel. Volta aí. O projeto da Copa. Sim, é o da Copa. Da Copa, é. Do Donéio. Marco Menezes, né? Vê. Marcos, olha esse negócio, ele é delegado. E essa impressão digital não funciona, tem algo errado. Tem algo errado. Eu vou lá já. Muda aí o voto de Marco Menezes. Tem. É porque eu sou abestalhada. Tá votando não. Ali, naquela primeira ali. Aqui pega. Aqui pega. Zé Ferreira, Alfredo Mariano. Luiz Eustáquio. Luiz Eustáquio. Luiz Eustáquio, Osmar. Luiz Eustáquio, Osmar. Presidente, está havendo problema de... O de Marco mudou aqui ainda. Não conseguiu, não? Marco Menezes, vereador Marco Menezes já votou? Não. O negócio aqui tá bagunçado. Vossa Excelência não aprende, não, é? Com problema. Senhor presidente, pela ordem. Queria que constasse em ata um custo de capacitação. Não pode pedir pela ordem, que está em fase de votação. Um funcionário. Encerrada a votação. Aprovado o projeto. Com 21 votos, sim. Vamos passar agora a apreciar o grande expediente. Vereador Romildo Gomes, pela ordem. Foi aprovado por 21 votos. Pela ordem, vereador Priscila Krause. Vereador Alfredo Mariano, Vossa Excelência vota quando? Como? Vota assim. Então a mesa
assessoria da mesa, para acatar o voto do vereador Alfredo Mariano, 22 votos. O vereador Marcos Menezes também. Acatar o voto do vereador Marcos Menezes, votando sim, 23 votos. O vereador Edmar chegou agora para votar. Vossa Excelência já votou? Se manifeste. Doutor Jaime Figueiredo, que era oftalmologista. Aprovado por 24 votos. Por voto do vereador Alfredo Mariano, vereador Marcos Menezes e o vereador Edmar Oliveira. Vereador Priscila Cláudio, Vossa Excelência, que é pela ordem. Presidente, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do doutor Jaime César Figueiredo, médico oftalmologista que dedicou mais de 60 anos de sua vida ao Hospital Infantil Maria Lucinda e que faleceu na manhã de ontem. A mesa defere o pedido de Vossa Excelência, solicito a todos para respeitar 1 minuto de silêncio. Para comentar. Como é que pega essa? Cadastra. Está na mesma hora que entra. Cadastrar antes. Para de rir, rapaz. Vamos passar a presidente do trabalho ao vereador Gilberto Alves. O vereador Romildo Gomes Filho, Vossa Excelência tem... É 1 minuto de risada, é, presidente? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu venho à tribuna na tarde de hoje e tive a oportunidade de ouvir as palavras da vereadora Priscila Krause, juntamente com o vereador Daniel Coelho. E o vereador da situação, que não concordaram com o que foi feito, que agiram na prefeitura da cidade do Recife, vereador Jurandir Liberal, vereador líder do governo, Josenildo Tinésio, vereador Luiz Eustáquio. Eu quero dar um testemunho que houve uma compreensão muito grande da mesa. Eu estava na presidência dos trabalhos e só tinha, até o presente momento, votado 18 vereadores sim. Tratando de uma matéria de maioria absoluta, eu retardei a votação, inclusive não tinha nem votado, que num caso que fosse necessário, eu ia dar meu voto também assim, para completar os 19 votos. Então, quero também dar minhas palavras de repúdio à atitude que foi tomada, certo, na prefeitura da cidade do Recife, da crítica feita a nós vereadores que fazemos oposição nessa casa. Nós fazemos oposição com equilíbrio, com decência, certo? E acima de tudo, preservando não somente a cidade do Recife, principalmente o executivo. Mas, senhor presidente, brevemente estamos concluindo o nosso mandato legislativo. Nesta casa, os trabalhos se encerram na casa de Mariano. Ao longo do ano, nós tivemos erro e acerto, ganho e perdas, alegria e tristezas. Enfim, emoções diversas neste ano de 2010. Combinando com a despedida de 5 amigos que vão iniciar outra experiência legislativa, mas que marcaram com sua atuação esta casa, enquanto aqui estiveram, honrando seus compromissos com o povo do Recife. Sabemos perfeitamente que 12 companheiros postularam o mandato legislativo, sendo 3 candidatos a federal e 9 candidatos a estadual. Dos 3, um conseguiu se eleger. Dos 9,
4 conseguiram se eleger. Estamos saudosos, mas ao mesmo tempo felizes, porque nossos companheiros nos deixam para uma ascensão, pedimos para o melhor, nos reportando aos amigos que aqui estiveram conosco durante esses 2 anos, como Luciano Siqueira, Francimar Pontes, Daniel Coelho, Gustavo Negromonte, Gustavo Negromonte, e o deputado federal Roberto Teixeira. Desde que eu estou aqui nesta casa, eu tive a oportunidade de citar cinco nomes que saíram diretamente para a Câmara Federal. Eu vou tentar rememorizar. Tivemos aqui o vereador, o primeiro que saiu daqui para a Câmara Federal, foi o Augusto Luiz Silva. Na época, o sogro dele era presidente do Banco do Brasil. Tivemos Vicente André Gomes, que saiu daqui para a Câmara Federal. Tivemos Gustavo Krause, que saiu daqui para a Câmara Federal também. Renildo Calheiros. E agora o nosso amigo Roberto Teixeira. Por que não falar também no Fernando Ferro, que foi vereador aqui conosco e saiu para a Câmara Federal. E sabemos perfeitamente que esses companheiros que estiveram aqui conosco durante esse ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio, eles fizeram um trabalho eficiente, ou melhor, 2 anos eficaz em defesa da cidade do Recife. Espero que ele leve a experiência que adquiriu nesta casa de José Mariano, o nosso patrono, e eles lá irão corresponder, porque corresponderam aqui na cidade do Recife do tempo que tiveram o mandato. Vão subir, vão ter a ascensão. E na Câmara Federal, esperamos que o Roberto Teixeira saiba bem representar a nossa cidade. Para falar em Roberto Teixeira que hoje se elegeu, não foi diplomado, mas deputado federal, foi vereador pela 2ª vez aqui nesta casa, sendo reeleito em 2008. Neste ano, 2010, concluiu uma vaga de deputado federal, sendo eleito pelo Partido Progressista. Em recente declaração, afirma que pretende atuar em Brasília com a mesma dedicação que teve em seus 2 mandatos como vereador do Recife. Vários projetos ele apresentou nesta casa, pertenceu ao departamento intersindical da assessoria parlamentar, foi membro da comissão de finanças dessa casa, além do mais, de ser vereador, agora vai se empossar como deputado, se Deus quiser, ele é cirurgião dentista. O Daniel Coelho, que tem uma história política, certo? Seu pai, João Coelho, foi vereador aqui conosco, também foi deputado estadual, certo? Daniel teve um trabalho eficiente, eficaz, durante esses 2 anos e meio, 6 anos que está aqui conosco, como líder da oposição, formado em Direito Administrativo, Direito e Administração, né? Formado em Administração de Empresas, fez mestrado na Inglaterra, certo? E, além do mais, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Foi candidato nos 2 mandatos aqui, como pelo Partido Verde, e disputando um mandato também para deputado estadual pelo Partido Verde. Teve uma votação expressiva. Foi o 2º deputado mais votado em Recife, com sua votação que esteve aqui na capital. Haja vista o trabalho ao longo dos anos que ele aqui esteve conosco, o trabalho que ele desenvolveu em defesa da cidade do Recife, e acreditamos que na casa de Joaquim Nabuco ele irá fazer um trabalho extraordinário, excelente, em defesa dos pernambucanos. Assim sendo, desejo ao meu amigo, nobre companheiro, boa sorte, muita felicidade,
que Deus lhe ilumine lá na casa Joaquim Nabuco. O nosso Luciano Siqueira disputou o mandato, pertence ao partido PCB. Foi 8 anos vice-prefeito de João Paulo. Certo? Fez um trabalho também aqui, 2 anos que passou aqui conosco, à frente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde reuniu várias pessoas em defesa dos menos favorecidos da sorte. Por que não falar o vereador médico e dentista? Luciano Siqueira também é médico. Luciano Siqueira é médico. O Francimar, que é dentista e médico, é um trabalho atuante na cidade do Recife, principalmente na região de Casa Amarela, de Água Fria, Bibiribe, certo? Com 4 mandatos de deputado estadual, que é um trabalho extraordinário, principalmente voltado para a saúde daqueles que não têm condições de pagar uma consulta médica, daqueles que não têm condições de fazer uma cirurgia. Então, o Francimar tem feito um trabalho extraordinário. Por último, eu quero falar o nosso amigo Gustavo Negromonte, que tem a tradição política. O pai dele foi vereador conosco aqui, deputado estadual, vários mandatos, 2 ou 3 mandatos. E Gustavo, também formado em administração de empresa, está no 2º mandato, fez um trabalho aqui, vice-líder da bancada do PMDB, vice-líder da bancada, exerceu, participou de várias comissões temáticas. Eu acredito, pelo que ele tem feito na cidade do Recife, irá fazer um bom trabalho também pelo nosso estado de Pernambuco. Nós desejamos aqui aos nossos companheiros que vão para outro parlamento, que vão um para a Câmara Federal e 4 para a Assembleia Legislativa, para cá Joaquim Nabuco. Desejamos muita sorte, que Deus lhe ilumine, que Deus faça para que vocês possam desenvolver um trabalho digno e justo e humano em defesa do nosso estado de Pernambuco. Mas o vereador Marcos está em Dawson. Vossa Excelência deseja dar uma parte? Vereador Romildo Gomes, muito bem lembrado a sua fala, haja visto nossos colegas, nossos companheiros terem merecido esse upgrade indo para a Assembleia Legislativa, muito bem merecido. Entendo que a Câmara dos Vereadores, e aí eu rogo aí o nosso presidente que está saindo e o que está entrando, para que se faça uma homenagem e que se deixe uma placa nesta casa dos colegas que estão saindo, né, merecidamente para ocupar lá a Assembleia Legislativa. Mas enquanto Vossa Excelência fazia esse pronunciamento aí, estavam os 2 ali em coro cantando. Não adianta nem tentar me esquecer, durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Muito obrigado. Eu incorporo a parte do vereador Marco Menezes. Então, assim, irônico, de gozação, mas isso é importante, faz parte da democracia. Vereador Romildo Gomes, eu queria primeiramente agradecer a Vossa Excelência esse gesto de carinho, essa lembrança, esse momento que chega a ser emocionante para a gente. Essa casa eu vou sair dela satisfeito, claro, por ter cumprido um papel, mas não levo felicidade nenhuma em sair dessa casa. Essa casa aqui eu fiz bons amigos, essa casa aqui eu aprendi muito, e essa casa é um local onde eu passaria mais tempo se necessário fosse, porque aqui realmente cresci muito. Cheguei aqui com 29 anos, estou saindo com 35, amadurecido, convivi com muitas pessoas, aprendi a conviver com a divergência, e essa casa para mim deixa coisas muito boas, deixa coisas realmente fantásticas, ensinamentos fantásticos, lembranças fantásticas, e a gente vai agora para uma missão na Assembleia Legislativa, que já é uma missão de responsabilidade. É por representar o povo de Pernambuco, é por representar o povo do Recife, onde foi a maior parte da minha votação, mas é ainda maior,
por representar uma escola como essa, que é a Casa de Zé Mariano. Aqui se fez, Vossa Excelência lembrou bem, de vários deputados estaduais, vários deputados federais que daqui saíram, e todos com papel relevante na Assembleia e na Câmara Federal. Nós vamos para lá tentar dar a nossa colaboração também. Tenho certeza que, independente de cor partidária, independente de ideologia, são 5 vereadores que aqui fizeram um bom papel e tem tudo para fazer, tanto Roberto Teixeira no Congresso Federal, como os 4 que vão para a Assembleia para realizar um bom papel. Mas eu queria agradecer muito a Vossa Excelência. Dizer que uma homenagem como essa seria bem-vindo de qualquer um dos 36 pares dessa casa. Mas ela torna-se, sem demérito nenhum aos outros, mais bem-vinda ainda quando vem daquele que é hoje, sem dúvida nenhuma, o maior professor a ter assento nessa casa, que é Vossa Excelência, que está aqui há 9 mandatos, que não tem com isso arrogância nenhuma, mas sempre nos ensinou, sempre nos ajudou, com a maior humildade do mundo, mas principalmente depois da saída do vereador Liberato Costa Júnior, passou a ser, para a bancada de governo, para a bancada de situação, a maior referência nessa casa. Então, muito obrigado. Eu vou fazer o máximo possível para me afastar o menos possível dessa casa aqui, para poder continuar convivendo e aprendendo com pessoas, com figuras políticas, independente do cargo que ocupam, tão importante e que tem tanto a ensinar como Vossa Excelência. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento. Gustavo Negromonte, eu agradeço o seu aparte e quero dizer que para mim foi um prazer, não somente para mim, como toda essa casa, contar com você aqui, no grande companheiro, em todos os momentos, nas horas boas, nas horas difíceis, sempre estivemos juntos, participando em defesa da cidade do Recife. Não tenha dúvida que o pai adotivo de vocês, que é Zé Mariano, irá inspirar vocês na casa de Joaquim Nabuco. Certo? O grande abolicionista, eu sei que você aqui exerceu com dignidade, com altivez, honrou as tradições do seu pai, que também passou por essa casa, e como deputado estadual, e que você irá, com dignamente, representar o povo de Recife, que faz jus e Vossa Excelência merece. Eu ouço o vereador Daniel Coelho. É do Romildo Gomes. Em primeiro lugar, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, não só comigo, mas também com os outros 4 vereadores dessa casa que foram eleitos na eleição desse ano. Né? Aqui a gente tem uma grande escola e Vossa Excelência, sem dúvida, um dos maiores professores. Eu, pessoalmente, posso dizer que aprendi muito com Vossa Excelência aqui. Tive a honra de, chegando nessa casa, novato, aos 26 anos de idade, como vereador, ter tido o apoio de Vossa Excelência para liderar uma bancada de oposição. Né? Veja que honra um rapaz, né, pela primeira vez participa de um pleito eleitoral e poder liderar uma bancada com um vereador experiente como o vereador Romildo Gomes. E Vossa Excelência sempre teve a humildade, né, de reconhecer naquela jovem geração que chegava a essa casa, foram eleitos eu, o vereador Gustavo Negromonte, o vereador André Ferreira, a vereadora Priscila Krause, né, todos jovens vereadores de oposição, e nós precisamos muito da experiência de Vossa Excelência para poder aprender, para poder sentir um pouco de como funcionavam as coisas aqui, e a serenidade que Vossa Excelência nos passou, com certeza, colaborou muito com o sucesso que a gente foi ter esse ano. Então a gente deve, não só a Vossa Excelência, como a todos os vereadores, né, acho que tudo que a gente construiu e ter chegado à Assembleia Legislativa, né, isso foi uma construção que foi feita aqui dentro da Casa José Mariano, onde a gente vê, né, vereador tem habilidade para fazer tudo. Marco Menezes mostrou que até cantor é. Né, aqui a gente tem que quebrar todo tipo de galho, termina parando nessa casa, e isso nos dá um jogo de cintura e uma condição de fazer política pensando nos grandes problemas de Recife, nos grandes problemas do Estado, mas sem esquecer aquele pequeno problema do cidadão, aquela pequena situação que só é difícil para a Dona Maria ou para seu José, e quem sabe desse pequeno problema é o vereador. É ele que tem o acesso direto à população e é ele que recebe a demanda dessas pessoas. Esse aprendizado, eu acho que qualquer um que passe por essa casa nunca vai esquecer, de que a gente tem sim os grandes problemas da nação, mas que a gente não pode esquecer o pequeno problema de cada cidadão. E essa casa ensina isso muito bem. Eu agradeço e fico emocionado com o pronunciamento de Vossa Excelência. Vereador Daniel Coelho, isso me sensibiliza. E eu não tenho dúvida, esses 4 que vão para casa de Joaquim Nabuco irão representar muito bem Pernambuco. Haja vista, e Vossa Excelência chegou aqui ainda jovem, recém-saído da faculdade, aos 26 anos de idade. Foi o líder da bancada de oposição nesta casa,
e que exerceu com muita garra, com muita competência, com muita hombridade e, acima de tudo, com muito talento. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine na casa de Joaquim Nabuco, e que Pernambuco ganhou um deputado, aliás, vários deputados, 4 deputados, e principalmente 2 jovens que irá fazer jus ao mandato que vão exercer na casa de Joaquim Nabuco como deputado estadual. Então quem ganhou foram os pernambucanos, quem ganhou foi a casa de Joaquim Nabuco. E faço voto que vocês desempenham o papel, não tem a menor dúvida, de grande altivez, de grandeza, que você disse com muita propriedade, que o aprendizado começou aqui, na casa Zé Mariano, certo? E aqui você vai levando para a casa de Joaquim Nabuco. Que faço voto, muita sorte, muita felicidade e bom êxito no seu mandato. Com muita honra, ouço o líder da bancada do governo, o vereador Josenildo Sinésio. Vereador Romildo Gomes, Vossa Excelência está muito inspirado nessa tarde e com certeza está abordando no seu pronunciamento trazer, né, fazer jus à casa de José Mariano, porque acredito eu que a gente, né, claro, foi o povo de Pernambuco, mas a gente sabe que os quadros que saem daqui são vereadores desta casa, membro deste poder. Então eu acho que a gente não peca e não erra ao dizer que a casa de José Mariano oferece, dentro da próxima legislatura estadual, e sobretudo na renovação que houve naquela casa, 4 companheiros de grande relevância, que sem sombra de dúvida vai enaltecer a casa de Joaquim Nabuco, que sem dúvida nenhuma vai fazer por Pernambuco 3 vezes mais o que eles fizeram apenas no município do Recife. Eu convivi com eles durante esse período aqui e sei que são companheiros valorosos, companheiros que debatem, companheiros que discutem projetos de leis, que discutem temas importantes para a cidade. E eu sei que essa bagagem, esse legado que o povo do Recife oferece ao estado de Pernambuco é motivo sem sombra de dúvida, de orgulho para todos nós, presidente. E sem sombra de dúvida para a Câmara Federal com o nosso querido Roberto Teixeira. Não é fácil você sair de vereador, se eleger deputado estadual e deputado federal. Isso prova que o trabalho que eles realizaram foi um trabalho reconhecido pela população do Recife e do estado de Pernambuco. Então, para finalizar o meu aparte, a Vossa Excelência, é só desejar para eles muita saúde, sabedoria, né, e que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora passe na frente, abrindo os caminhos dele para trabalhar pelo povo de Pernambuco. Muito obrigado. Eu agradeço e incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência. Tenho a menor dúvida que Vossa Excelência falou com muita propriedade sobre o quadro que vai ser a Câmara Municipal do Recife vai ceder para a Assembleia Legislativa, como também para a Câmara Federal, o Roberto Teixeira. E todos que saem daqui têm desempenhado um papel digno, certo? Com capacidade, com competência e com honradez. Então, eu encerro minhas palavras na tarde de hoje, desejando boa sorte, felicidade para esses 5 companheiros que vão exercer o novo mandato. Lamentavelmente, os outros que não conseguiram mandato, mas no futuro bem próximo, terão a oportunidade de disputar uma cadeira para a casa de Joaquim Nabuco. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Romildo Gomes Filho. Eu gostaria de ratificar as palavras de Vossa Excelência. Esta casa, como é de praxe, tradição, cede alguns dos seus melhores quadros para servir ao povo de Pernambuco na Assembleia e na Câmara Federal. Isso é um motivo de muito orgulho e de felicidade para todos nós que fazemos e compomos a casa Zé Mariano. Mas eu passo a palavra agora, chamo o vereador José Sinésio. Vou consultar os demais vereadores. Vereador Josenildo Sinésio, Priscila Krause, Daniel Coelho e Aline Mariano. Então ficam todos inscritos aqui ao ofício até a próxima reunião, na próxima segunda-feira.
vez que amanhã haverá uma reunião plenária em caráter solene para homenagem aos 10 anos do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Guardas em Endemias. Proposta do vereador Luiz Eustáquio. Muito obrigado, boa tarde a todos.